Muito bem, amigos, cá estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV e é sempre bom estar com vocês. Quero começar o programa de hoje ressaltando o que está acontecendo no calçadão da Praça João Costa, em que nesta sexta-feira, definitivamente, a demolição do velho Colégio Aristiliano Ramos começou. Depois de anos de embrulho, e imbróglios e outros problemas judiciais, houve então finalmente a liberação para que esta demolição acontecesse. O interessante em tudo isso é de que o material que está saindo deste velho colégio vai para o reuso, um programa da Secretaria de Assistência Social, em que as pessoas carentes acabam aproveitando e as reconstruções das casas, reformas das casas, de quem necessita, acaba então muita gente se utilizando deste material que está saindo do Colégio Aristiliano Ramos. São janelas, banheiros, alguma coisa de fiação elétrica, enfim, uma série de coisas que são aproveitadas, o telhado, os vidros, entre outras coisas. Mas enfim, a obra de demolição já começou então nesta sexta-feira, como eu disse para vocês, e algumas questões paralelas vão acontecendo agora no decorrer desta demolição, no decorrer da revitalização do centro da cidade de Lages. Aliás, já é o primeiro momento da revitalização do centro, a saída do Colégio Aristiliano Ramos deste espaço. E corre paralelo um processo para a doação deste terreno, já que é do governo do estado, uma doação para o município, para que haja então a completa revitalização da Praça do Calçadão. E aí depois, as outras etapas, como o cabeamento subterrâneo, também deve se concretizar e aquela fiação toda que embeleza, entre aspas, deixa a coisa mais feia do mundo, as nossas ruas centrais vão então tudo para baixo da terra, vai haver uma limpeza, basicamente, dos postes de nossa cidade no centro. E isso tudo vai culminar com uma beleza diferenciada. A diminuição dos estacionamentos, a diminuição da passagem de veículos, não vão tirar os estacionamentos, mas isso vai dar uma diferença muito grande hoje no trânsito e no visual da nossa cidade de Lages. Finalmente, tudo isso começa a acontecer e a torcida é para que no ano que vem, o mais tardar agora em janeiro, segundo perspectiva, desde que esteja liberada já o edital de licitação com a empresa que vai fazer esta revitalização no centro da cidade de Lages escolhida, então, a partir de janeiro, poderemos ter já o início do restante da revitalização na área central de Lages. Vamos ter um belíssimo centro, uma belíssima visão a partir do que será feito. Assim é o que a gente espera. Pois estamos em pleno período que antecede o nosso Natal, vivendo um espírito, aliás, que período gostoso que é de viver este que antecede o Natal. Esse clima natalino com as músicas, as pessoas, a alegria parece que invade os corações. Enfim, são muitas questões diferenciadas dentro deste momento em que antecede o nosso Natal. E diante disso, Lages está vivendo o seu Natal Felicidade. Eu não poderia deixar aqui de felicitar ou parabenizar essas pessoas que trabalharam na organização de forma extremamente diferente este ano, o Natal Felicidade aqui em nossa cidade. Retiraram o palco que ficava ao lado da catedral, ao largo da catedral, e que cobria os nossos maiores monumentos turísticos de nossa cidade, que é a própria prefeitura e a própria catedral. Então ficava aquele palco tomando conta em frente à igreja, atrapalhava inclusive as celebrações das missas e tudo mais. Havia sempre a necessidade de uma conjuminação de horários, termina a missa, começa aqui, começa ali, começa a missa. Agora não, está tudo limpinho, tudo organizado, a frente, a Praça João Ribeiro está também toda decorada e a partir dali segue até o tanque, onde foi encontrado realmente o melhor espaço físico para a realização deste tipo de evento. Espero que todos os anos isso aconteça agora nesta praça, no tanque, onde realmente foi encontrado um lugar específico, diferenciado e que abriga realmente toda a população com uma organização
de uma programação de bom gosto e tudo mais. Então, são coisas que precisam ser registradas para que nós tenhamos daqui para frente esse tipo de organização natalina. E claro, depois quando o centro estiver revitalizado, terá por certo uma decoração também diferente que vai abrilhantar todo o clima de Natal nestes períodos que antecedem, né, os nossos finais de ano e tudo mais. Parabéns então pela organização do Natal Felicidade. Eu estive, na semana que passou, conversando com a Dona Maria do Carmo. Ela tem 91 anos. Quem é a Dona Maria do Carmo? Ela é a viúva do Malinverne Filho, ali do Museu Malinverne, aquele pintor, artista plástico famoso que nós temos, o maior artista plástico já reconhecido aqui do município de Lages, da história de Lages, conhecido inclusive internacionalmente. E a dificuldade da Dona Maria do Carmo ainda é a revitalização do museu e também das obras de arte que muitas estavam se deteriorando em função da infiltração da água da chuva, em função da umidade, entre outras coisas. Aí eu estive conversando com ela e com o filho dela, o Jonas Malinverne, que também está seguindo os mesmos passos do pai, está pintando algumas obras, e já falo um pouquinho sobre ele. Mas a preocupação dela é que na idade que hoje ela tem, 91 anos, ela gostaria muito de ver a revitalização do seu próprio museu, porque não é especificamente particular. Tem uma particularidade, mas ele é aberto ao público, é aberto à comunidade e é um patrimônio que é usado por estudantes, por turistas, por pessoas que acabam então tendo uma curiosidade em conhecer as belíssimas obras do Malinverne. Então, gente, agora surgiu a notícia de que o dinheiro que já havia sido repassado no dia 6 de dezembro do ano passado pelo governador João Raimundo Colombo, na ocasião do lançamento do livro de Malinverne, aqui no Centro Cultural, no antigo Colégio Rosa, um livro que foi escrito por Moacir Pereira, o jornalista, vocês lembram? Ali foi liberado R$250 mil para fazer então a reforma do prédio e para fazer também a restauração destas obras que estão um pouco prejudicadas com o tempo. Só que esse dinheiro até hoje não chegou nas mãos do museu e nem chegaria nas mãos do museu porque ele entra através da Fundação Municipal, Fundação Cultural do município de Lages. Aí o secretário, o superintendente, o Gilberto Roncone, andei conversando com ele para saber como é que está isso, ele disse, olha Paulo, infelizmente nós não conseguimos transferir o dinheiro para fazer esta reforma porque nós estávamos com uma pendência de uma prestação de contas da Festa do Pinhão de 2016, do ano passado, que é da antiga administração. Estava então pendente e o Tribunal de Contas não aceitou aquela prestação de contas e então a Fundação Cultural está negativada. E ele disse então que até agora, dia 15 de dezembro, na metade de dezembro, antes do Natal, eles conseguem sanar todos os problemas junto ao Tribunal de Contas e vão desnegativar a Fundação Cultural e essa verba finalmente vai entrar. Já defasada e tudo mais, mas vai entrar e a partir de janeiro, se tudo correr bem, começa então a revitalização do Museu Malinverne Filho para que a Dona Maria do Carmo possa em vida ainda acompanhar tudo isso para a alegria também do filho Jonas. Eu disse que ia falar do Jonas só um pouquinho sobre ele. O Jonas está seguindo a carreira do pai, também é um pintor exímio. E aí, na conversa que eu tive com eles, ele andou me mostrando umas obras que são pedidos para exportação do seu trabalho. Então ele estava terminando uma obra para a cidade, para a Dinamarca, se não me engano, e para a Alemanha, 2 obras já sendo concluídas para enviar a esses países. Então, vejam bem o valor artístico, cultural que nós temos em nossa cidade e que às vezes nós não sabemos reconhecer. Ele também está pintando o busto do governador João Raimundo Colombo, que vai depois para a galeria dos ex-governadores, lá no Palácio do Governo, e isso tudo precisa ser contado, precisa ser dito, porque é mão de obra de nossa gente, pessoas nascidas na cidade de Lages, e é mais um artista renomado que está nascendo, seguindo os próprios passos do pai, e muita gente não percebe isso tudo.
Assim como também, até hoje eu não entendo como é que não valorizam um dos maiores escritores de nossa cidade, o Licurgo Costa, minha gente. É ausente em tudo, não tem uma placa sequer na frente de uma casa, de uma construção, de uma rua que evidencie o nome de Licurgo Costa. Como a nossa cidade esquece os nossos valores culturais. Sem falar da Kátia Volkert, que também exportou centenas de quadros, mas ninguém praticamente fala dos nossos artistas. A cultura, inclusive a teatral, está sob o tapete. Não falam mais praticamente nada. Nós tínhamos o FETEL, que era algo grandioso, que nos ressaltava culturalmente para todo o estado e para todo o Brasil, porque eu lembro, vinham peças de teatro de vários estados do Brasil, Minas Gerais, lá em Belo Horizonte vinham uns artistas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, participar do nosso FETEL. Como é que nós deixamos morrer a cultura aqui na cidade de Lages? Quando vamos ter pessoas extremamente responsáveis que realmente façam valer essa premissa de que a cultura faz parte do engajamento, da autoestima, da vivência de um município, de uma população, de uma comunidade, de um povo que realmente precisa ter esse tipo de cultura. Aí vem a festa do Pinhão, claro, tem todo aquele envolvimento que pedem para que os nossos gaúchos tenham mais participação, que os nossos músicos tenham mais participação. É o único momento em que se reacende um pouquinho a nossa cultura, mas só voltada para a música. E olha que quando eu cheguei em Lages há mais de 20 anos, o FETEL já estava adormecido, ele houve um retorno e depois apagou de novo. E não é por falta de vontade das pessoas que trabalham com essa arte, com o teatro. É por falta realmente de iniciativa do poder público, do governo do estado, do governo municipal e de pessoas que detêm o poder de liberação para que isso realmente possa voltar a acontecer em nossa cidade. Eu preciso tocar nesse assunto porque eu não consigo entender como uma cidade como Lages vive sem a sua cultura, sem a valorização da arte. Isso sem falar a deficiência que nós vivemos com relação ao nosso turismo, mesmo tendo tantos pontos de atração para que o turista chegue na cidade de Lages, acampe-se na cidade de Lages, hospede-se nos seus hotéis e depois vá fazer as visitações. O exemplo maior está na Coxilha Rica, totalmente deixada de lado especificamente, é o nosso maior patrimônio natural que pode ser vivenciado pelo turismo e mesmo assim nós não temos um roteiro sequer levando essas pessoas pelos hotéis fazendas que hoje estão lá sobrevivendo à própria sorte dentro da Coxilha Rica. Gente, decidi, vou realmente bater forte em todos os meus espaços de comunicação, lembrando esta necessidade para a valorização da nossa arte e do nosso turismo aqui da cidade de Lages. Depois do intervalo comercial, a gente retoma o nosso bate-papo e eu quero trazer um pouquinho do assunto política. Até já! O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Muito bem, estamos de volta então com o nosso tema livre. Eu falei para vocês, um pouquinho antes do encerramento do primeiro bloco, de que a política estaria presente no nosso programa. E vou trazer também esse assunto. Aliás, já. Vocês devem estar acompanhando, dentro do PSD, a briga de força, a briga de foice, a briga de tapas, seja como for, entre o deputado federal João Rodrigues
e o deputado estadual Gelson Merizio para serem os titulares, um deles, no caso, ser o titular, ser o cabeça de chapa na candidatura ao governo do estado de Santa Catarina. Muito bem. Há muito tempo, isso já há uns 2 anos, Gelson Merizio vem trabalhando com a possibilidade de lançar o nome dele para ser o candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Isso, claro, desembarcando do governo, desmanchando a parceria que existe hoje com o PMDB para lançar a candidatura própria. Até voltando no tempo, havia um acordo entre os governos que estão aí hoje, Raimundo Colombo com o PMDB, Eduardo Pinho Moreira e tudo mais, de que desta vez o PMDB seria o cabeça de chapa e o PSD automaticamente seria o vice. Tudo estava alinhavado ainda nos tempos de vida do ex-governador já falecido, o Luiz Henrique da Silveira. Pois bem, depois da morte de Luiz Henrique, as coisas realmente se embrulharam de vez e não houve mais um consenso. E aí surgiu o nome de Merizio para ser candidato ao governo do estado, mesmo ainda com uma certa resistência do governador João Raimundo Colombo, que tem até hoje, não se sabe, a intenção de manter esta parceria com o PMDB. Mas seja como for, e aí eu troco de câmera, dizer que João Rodrigues, após uma pesquisa do Instituto Mapa, e nós conversamos sobre esta pesquisa, lá pelo oeste do estado, decidiu também definitivamente lançar o nome dele para ser candidato ao governo do estado pelo PSD e numa briga direta com o pretendente, o Gelson Merizio. Até agora, então, nós não sabemos o que vai acontecer em termos de definição de candidatura. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou contra esse tipo de interesses dentro das siglas partidárias. Isso tudo faz parte da democracia, faz parte dos direitos de cada um dos deputados. Eu mesmo, se quiser ser candidato ao governo do estado, eu resolvo ser. É lógico que eu não teria apoio, não sei, mas é assim, para você ter uma ideia. Todos nós temos direito de lançar o nosso nome e postular alguma coisa no campo político. Então, estão lá João Rodrigues e Gelson Merizio nesta briga. Não se sabe. A pesquisa do Instituto Mapa, a primeira que saiu, inclusive pelo nosso grupo SC, inclusive o meu portal Lages Hoje, que você deve já ter acessado algumas vezes. Então, a partir desta pesquisa, o Gelson Merizio ficou em último colocado. Colocaram 4 nomes em busca da candidatura. Foi o Gelson Merizio, foi o Décio Lima, do PT, foi o Paulo Bauer, do PSDB, e colocaram também o Esperidião Amin, deputado federal. Fizeram dois cenários. Um, tirando o Gelson Merizio e colocando o Esperidião Amin, apareceu o Esperidião Amin em primeiro. Daí tiraram o Gelson. Numa sem o Esperidião Amin com o Gelson Merizio, apareceu o Paulo Bauer sendo o primeiro colocado. Então a política está desse jeito. E aí, diante destas expectativas, agora já fugindo um pouco mais e contextualizando o processo todo, Paulo Bauer, a partir desses números positivos, se assanhou de vez com relação à candidatura do PSDB, para ser o candidato ao governo do estado de Santa Catarina e, diga-se de passagem, claro, tem grandes chances de ser eleito. Existe uma particularidade em que basicamente ninguém tem pensado, pelo menos dentro dos partidos. Há uma tendência de renovação de governos que a população praticamente elege por uma necessidade de mudança ou por uma curiosidade para ver como será o governo com outra pessoa não ligada ao PSD, não ligada ao PMDB. Então, tem realmente uma grande possibilidade do PP voltar à cabeça do governo e o próprio PSDB com Paulo Bauer. Agora, os 2 maiores rejeitados são exatamente Esperidião Amin e Paulo Bauer. Gelson Merizio e João Rodrigues representam, de certa forma, lideranças novas em busca do espaço governamental, embora haverá, se eles vencerem, o segmento dos governos ou deste governo que está aí. E que não está mal. Raimundo Colombo, nesta mesma pesquisa, teve excelente votação pela avaliação dos dados, dos índices colocados, esteve com uma nota acima de 7. Isso quer dizer que ele está muito bem no governo e está muito bem aprovado por parte da população.
E aí também tem aquela velha máxima, né? De que quem está vencendo, o time que está vencendo, não se mexe. Então, se por acaso valer esta máxima também, e não a da mudança, não vamos buscar ninguém do banco de reservas, mantém-se então o time vencedor no governo do estado de Santa Catarina. E, pelo que eu estou sentindo, a aposta está realmente em time que está ganhando, não se mexe. Mais ou menos nesse sentido. Pelo lado do PMDB, a briga também é difícil e de difícil consenso. Por quê? São pelo menos 2 nomes que hoje estão sendo ventilados. O atual, que está correndo as estradas e buscando e postulando e já dizendo que é ele o nome do PMDB, porque o PMDB não abre mão também de ser cabeça de chapa e também não abre mão de uma candidatura própria ao governo do estado de Santa Catarina, que é através do deputado Mauro Mariani. Agora, está entrando pelas beiradas o prefeito de Joinville, o Udo Doller, que reclama de que o governo do estado não tem dado atenção para a região de Joinville e por isso então ele quer entrar para retomar tudo aquilo que Luiz Henrique uma vez fez pela região lá de Joinville. Mas bem, são brigas à parte e que nós na política, nós da população e da formação de opinião, ficamos acompanhando sem entender o que vai acontecer. O que eu digo a vocês é que tudo que está ocorrendo hoje em termos de conversações, de brigas, de postulação às candidaturas, nada disso ainda é definitivo, nada disso é oficial. A verdade é que começa a ser retomada essa questão, ou começa a valer oficialmente, a partir do ano que vem, quando em abril todas as pessoas detentoras de cargo público deverão então renunciar para as candidaturas. O próprio governador João Raimundo Colombo, se ele quiser ser candidato ao Senado, terá que renunciar ao governo do estado de Santa Catarina, e esta é uma tendência, deixando o governo nas mãos do PMDB, através de Eduardo Pinho Moreira, e aí há uma discussão muito grande, porque daí entrega toda a máquina do governo para o PMDB, e eu duvido que fique algum remanescente do PSD neste governo, porque vai haver a necessidade do desembarque de todos os militantes dos cargos de confiança, secretarias, autarquias, todas as pessoas ligadas ao governador João Raimundo Colombo terão que deixar a máquina administrativa, porque aí passa a ser um governo do PMDB e o PSD, nesta escala, começa a perder espaço, deverá perder todo o espaço. E aí a máquina governamental estará nas mãos do PMDB, que terá também que demonstrar para a comunidade que não está atrelada, a máquina do governo, junto com o PMDB, não deverá estar atrelada ao governo federal, que hoje tem os maiores índices de rejeição da história deste país. Ninguém quer ouvir falar em Temer, ninguém mais vê a hora de que Temer, do PMDB, deixe o governo, a presidência da República. E aí, como desatrelar o PMDB de Santa Catarina do PMDB nacional? Como dizer que eles não estão mancomunados com a cúpula nacional, embora a gente perceba que o PMDB de Santa Catarina está fazendo de tudo para desatrelar esta imagem de ligação com o governo federal. É difícil. Como fazer que a população entenda que todas essas articulações não são de interesse dos líderes do PMDB aqui de Santa Catarina e que eles estão totalmente contra o que a esfera federal está fazendo. Mas só que no período de eleições as coisas se misturam, é a mesma coisa que você quebrar uma gema de ovo e ela se misturar com a clara assim que furar. Você não consegue mais separar de jeito nenhum. Então, minha gente, a política está tomando rumos que nós nem esperamos com relação a 2018. E aí quero dizer mais, vou voltar à tecla dos candidatos a deputados estaduais aqui de nossa cidade. Teremos um número elevado de candidatos. E aí, como é que vamos eleger 1 ou 2 candidatos para a esfera estadual que seja? Para a federal, apostamos as fichas que possamos reeleger ou eleger pelo menos um. Carmen Zanotto é o nome de maior potencial para a esfera federal aqui da nossa cidade. Já na esfera estadual, os nomes de bons candidatos já estão surgindo, já estão aparecendo na praça e nós não sabemos como é que eles vão se entender para não perderem votos. Vocês sabem que nós temos um pouquinho mais de 100 mil votos e cada um deles, para se eleger, precisam somar acima de 30 mil votos. Sem contar a vinda dos paraquedistas de outras regiões do estado de Santa Catarina que tiram o voto também do serrano. Então, a partir de 2018,
nós estaremos vivendo uma expectativa muito grande e uma temeridade, podemos dizer assim, de não ter nenhum representante na esfera estadual e correndo um risco sério de não ter também representante na esfera federal, lá no Congresso, e muito menos na Assembleia Legislativa. É esperar que as forças empresariais, enfim, as nossas outras lideranças, de nós mesmos, formadores de opinião, consigamos fazer com que muitos pré-candidatos desistam e não tirem votos daqueles que realmente têm condições de chegar nesse pleito de 2018. Aliás, a cada eleição é esse martírio que a gente se atormenta a partir deste grande número de candidatos e do medo de não ter um representante na Assembleia e muito menos lá no Congresso Federal. Tá bom, minha gente? Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.